Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar se com 5 milhões de reais eu teria a mesma alocação de ativos que eu tenho atualmente? Então, acompanhe o vídeo até o final que nós vamos falar sobre isso hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar se como eu tivesse 5 milhões de reais, se eu aplicaria esse dinheiro da mesma forma com que eu estou aplicando hoje. Por que essa pergunta? Você pode pensar assim, eu vou me preocupar em como eu vou aplicar 5 milhões de reais quando eu tiver o dinheiro, né? Mas é como um processo na vida, né? Como tudo, a gente precisa ter preparo, né? Não adianta eu querer nadar 2.000 metros, por exemplo, né, numa piscina, tanto piscina ou mar aberto, se eu não for evoluindo ao longo dos meus treinos. E claro, com o recurso financeiro ele não é muito diferente. A gente tem que entender um pouco, enquanto ainda com pouco dinheiro, né, se não souber administrar pouco, como é que vai saber administrar muito? Então essa que é a questão aqui, né? É interessante porque a gente está encerrando um ciclo de semestre e ao fazer a revisão de algumas carteiras, é óbvio que a parte de renda variável geralmente ela cresce numa proporção maior do que a parte de renda fixa. Então acaba que uma certa alocação fica maior na parte de renda variável e aí fica a pergunta, se você manteria esta mesma alocação atual se você tivesse um montante financeiro grande, né, que seria na casa de 5 milhões de reais. Então, essa que é a questão, porque fica essa dúvida, né, para as pessoas se eu manteria mesmo tendo esse valor, né? O primeiro caso é esse. Então, igual eu falei no começo, se você pensar assim, quando eu tiver essa quantidade eu vou pensar, bom, os erros e a volatilidade, por exemplo, de renda variável vai ser maior. Então você vai estar acostumado às oscilações ou quando eu fizer uma escolha que não está aderente ao meu perfil, ao que eu gostaria, vai haver uma perda muito grande. Então por isso que é interessante esse questionamento, porque errar enquanto está pequeno é muito importante, né? Porque pequeno a gente ainda tem como consertar, é um valor pequeno que relativamente acontece, porque vai acontecer, né? O mais importante que a gente precisa compreender que na trajetória de grandes investidores também houveram erros. A diferença é que eles souberam equilibrar este erro sendo um pouco menor, né, em relação a todo o montante que ele tem. Então isso é fundamental para que a gente compreenda que é um processo que a gente tem que ir construindo o patrimônio e errando ao longo do caminho para conseguir chegar no valor de 5 milhões, que é o caso aqui da proposta do vídeo, para conseguir de fato ter uma alocação ideal conforme estamos acostumados a ter, né? Outra coisa que é muito legal, que é importante falar que as pessoas, na hora que eu tiver esse montante, eu me preocupo, que é o caso que acontece, por exemplo, com ganhadores de loteria, que no momento em que ganham, 95% voltam à condição atual porque não souberam administrar aquele montante financeiro. Então é interessante também, quando você tiver um assessor, um consultor para ajudar, né, a controlar este recurso financeiro, a aplicar, a investir, seja qual for, que você tenha alguém de confiança, alguém que você já está acostumado, alguém que está alinhado com os seus interesses, para que esse recurso ele tenha um bom desempenho e traga para você a tranquilidade e a segurança que você deseja com os seus recursos financeiros, tá certo? Então, é muito importante ter essa noção de que você tem que estar disposto, treinado, né, à sua disposição, tanto para o investimento, psicológica, capacidade de compreender as coisas e também que esteja dentro da sua capacidade financeira, que é aquilo que você coloca de risco ou de renda variável
ou até mesmo em outros tipos de ativos, você seja de uma parte que você tem capacidade, ou seja, de um percentual que não vá te prejudicar no longo prazo. Eu acho, sim, com certeza, o longo prazo é renda variável, é para longo prazo, mas que é importante que você também consiga compreender isso e que entenda que isso vai ser construído ao longo do tempo e que você vai ter que construir isso para chegar nesse montante e ter a tranquilidade para poder administrar esse valor, tá certo? Pessoal, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, né, como é o objetivo que você tem que construir, que você tem que se habituar e, por fim, você vai ter dentro das suas capacidades e a sua disposição para fazer esta gestão de recursos, no caso financeiro, nesse montante de 5 milhões, que foi o caso. 5 milhões por questões de que é aproximadamente $1 milhão, que é o considerado aí o milionário no sentido amplo, no sentido global, que do poder de compra, no caso mundial, tá certo? Pessoal, um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.